Você já se sentiu esgotada, como se não tivesse mais energia nem motivação para lidar com as tarefas do dia a dia, mesmo aquelas que parecem tão simples? Se sim, talvez isso não seja só cansaço. Pode ser síndrome de burnout. E como ginecologista eu posso te afirmar, este esgotamento, muitas vezes associado apenas ao ambiente de trabalho, tem um impacto direto também na saúde feminina. Hoje eu vou falar sobre esse tema que afeta silenciosamente muitas mulheres. E mais do que isso, eu vou compartilhar estratégias práticas de bem-estar e principalmente como romper o estigma em torno de terapia e de apoio psicológico, porque cuidar da mente também é um autocuidado. A síndrome de burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Embora seja mais conhecida como uma condição ligada ao ambiente de trabalho, ela também pode surgir a partir de sobrecarga emocional em outras áreas, como por exemplo, nas tarefas domésticas da mulher do dia a dia, na maternidade e até nos nossos relacionamentos. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu o burnout como uma síndrome ocupacional, ou seja, ligada ao trabalho. Mas a gente sabe que mulheres, especialmente as que acumulam múltiplas funções, estão entre as mulheres afetadas também, não relacionadas ao trabalho propriamente dito. E o pior de tudo, muitas vezes elas nem percebem que elas estão nesse estado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te darei dicas importantes de como identificar os sintomas e o que fazer nesses casos. O primeiro passo é saber identificar os sinais: cansaço constante, insônia, dificuldade de concentração, alterações de humor, irritabilidade e até sintomas físicos como uma dor de cabeça, uma taquicardia ou problemas gastrointestinais como prisão de ventre e diarreia podem estar ligados ao burnout. E quando falamos de saúde da mulher, o impacto pode ser ainda maior. O estresse crônico ele pode desregular o ciclo menstrual, interferir na libido, dificultar a fertilidade e aumentar a incidência de distúrbios hormonais. E sim, esse ciclo ele vira uma bola de neve, o estresse afeta o corpo e o corpo responde com mais estresse. Mas calma meninas, existe um caminho de volta e ele começa com o autocuidado. Aqui no consultório eu sempre oriento minhas pacientes a incluírem na rotina práticas simples que ajudam a acalmar a mente e a se conectar com o seu corpo. E existem estratégias que realmente funcionam. Eu mesma, alguns anos atrás, passei por uma fase bem complicada. Muitas mulheres aqui vão se identificar com o que eu vou falar. Filhos pequenos, excesso de trabalho, noites mal dormidas, sabe quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo? Nessa época eu intensifiquei muito a atividade física como uma fuga mesmo, buscando a sensação de bem-estar, mas infelizmente eu não estava preparada para a carga de exercícios que eu estava fazendo e eu tive uma fratura de estresse durante a corrida que me custou alguns meses de recuperação. Nessa época eu fiquei doida, né? Mas aí eu iniciei a yoga e foi nela, nos exercícios de alongamento, de respiração e de meditação guiada que eu consegui me reequilibrar e seguir em frente. E você já passou por uma situação semelhante? Escreva aqui nos comentários, vamos trocar experiências. E a dica que eu deixo aqui é que existem sim estratégias para amenizar essa situação. Por exemplo, a meditação guiada. Por acaso você sabia que apenas 10 minutos por dia podem reduzir significativamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse? Pois é. Existem muitos aplicativos com meditações guiadas e específicas para momentos de ansiedade ou cansaço mental. Vale muito a pena baixar e já começar a sua prática. Exercícios de respiração também são bem eficazes. Um exercício muito fácil de fazer é a respiração 4-7-8, ou seja, você inspira contando 4 segundos, segura o ar por 7 segundos e expira contando 8 segundos. Faça isso 3 vezes, várias vezes ao dia. Faz aqui comigo, olha, vamos inspirar.
Viu como é fácil? Essa técnica acalma e pode ser feita em qualquer lugar, no carro, no banheiro, na hora de dormir. Interessante, né? Outra dica, fazer alguma atividade consistente de movimento também ajuda. Não precisa ser uma academia se você não gosta. Pode ser uma caminhada ao ar livre, onde você caminha e observa a natureza, uma aula de dança, onde você curte a música e se solta, uma sessão de alongamento que relaxa a tensão do seu corpo. O importante é se mover e liberar as endorfinas. Outra dica importante é em relação ao sono. Parece muito básico eu falar sobre isso, mas dormir bem é essencial para o cérebro processar o estresse do dia. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Evitar telas antes de deitar e manter um ambiente escuro e silencioso no seu quarto. Mas já digo e insisto, esses cuidados não substituem acompanhamento médico ou psicológico, mas são aliados importantes para reduzir o impacto do burnout no seu dia a dia. E agora eu preciso falar sobre um ponto que é um tabu para muita gente, ainda nos dias de hoje, que é procurar ajuda psicológica. A terapia, gente, ela não é um luxo nem um último recurso. Ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de reconstrução emocional e até de prevenção de doenças. Muitas pacientes me dizem, mas doutora, eu não tenho tempo. E eu sempre respondo, o tempo que você dedica à sua saúde mental é um investimento valioso. É ele que vai permitir que você tenha energia para todas as outras áreas da sua vida. Terapia não é só para quem está no fundo do poço, é também para quem quer evitar chegar lá. Além disso, hoje existem muitas opções de atendimento acessível, inclusive online, com profissionais qualificados. O importante é você dar o primeiro passo. E se você ainda sente vergonha, pense o seguinte: se você quebra o braço, você não vai no ortopedista, você não vai no pronto-socorro? Então por que ao sofrer emocionalmente a gente evita procurar ajuda? Cuidar da saúde mental é tão essencial quanto fazer seus exames ginecológicos de rotina, por exemplo. O burnout, gente, ele é real, ele é silencioso e ele é perigoso, mas com informação, práticas de autocuidado e apoio certo, você consegue retomar a vitalidade e o equilíbrio. Agora, se você quer saber como o estresse afeta o seu ciclo menstrual, aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre isso. Clica lá e assista. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, hein? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!